Pessoal, então nós vamos iniciar aí o conteúdo que eu tinha informado para vocês sobre movimento uniforme. Então, é um conteúdo que eu costumo falar que ele é um conteúdo muito importante para vocês compreenderem bem essa questão do movimento, só que o que ocorre? Ele é um movimento que não é tão fácil de ser observado na natureza, que é o movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? É aquele movimento em que a velocidade é constante. Então, você pensar algo em que você vai encontrar aí a velocidade constante, não é uma coisa tão simples. Você pensar que sempre você vai ter aquele tipo de movimento com uma velocidade que não muda. Então, você pensa, fazer uma viagem, você só consegue fazer ela com uma velocidade constante se o trânsito estiver muito tranquilo e você escolher uma velocidade que não seja tão alta. Porque dependendo da velocidade, não, eu quero fazer a viagem a 100 km por hora o tempo todo. Aí tem que ser uma pista de mão dupla, de via dupla, para facilitar. E mesmo assim não seria tão simples assim. Mas vamos iniciar aí com alguns conceitos básicos. Inclusive, isso aqui pode até ajudar vocês no vídeo que vocês têm que gravar, né? Então, conceitos fundamentais, né? Ponto material, como eu disse para vocês, é quando as dimensões de um corpo não interferem no fenômeno em estudo. Nós fizemos um exercício, um carro de 4 metros, na perspectiva de percorrer 50 km por hora. Então, o que é 4 metros em relação a quilômetros por hora? Quilômetros. O que é 4 metros em relação a 50 quilômetros? Basicamente é um ponto, se eu estiver analisando os dois, por daí o nome ponto material. Já o corpo extenso é quando esse corpo possui dimensões importantes para o estudo. Então, o exemplo lá é o carro manobrando dentro de uma garagem. E o referencial? Eu só consigo definir se um corpo está em repouso ou em movimento, dependendo do referencial. Então, ele fala aí, ele é um ponto de referência para nós determinarmos se ele está em movimento, que é quando o corpo muda de posição com o passar do tempo, ou quando ele está em repouso, é quando ele não muda de posição com o passar do tempo. E nós temos a trajetória, que é o caminho percorrido descrito por o móvel. E o deslocamento, que é a variação da posição dele, que nós já vimos. Então, isso é um breve resumo. Nós não tínhamos falado sobre o que nós chamamos aí de velocidade instantânea. O que é algo instantâneo? A palavra instantâneo vem de muito rápido. Então, o melhor exemplo aí eu sempre brinco, né? O Mixi Nojo, que é o Missi Miojo lá, que é aquele macarrão que o nome diz, macarrão instantâneo. Geralmente ele é pronto em 3 minutos. Então, você pode ferver a água ali, colocar ele, e com 3 minutos, ele ali na água fervendo, ele já vai amolecer. Você vai e coloca um veneno nele, que aquele pó, ele é praticamente um veneno, é uma bomba de sódio. Então, não é nem tanto o macarrão em si, é aquele pozinho de sabor que você coloca ali. Então, o macarrão fica pronto em praticamente 3 minutos. Você tem um cup noodles também, que você até joga água no próprio copo. Ele é um copo de isopor. Então, a macarrão instantâneo é um macarrão que fica pronto muito rápido. Então, o que seria velocidade instantânea? Seria uma velocidade muito rápida? Não. Nós vimos velocidade média. Velocidade média é a média em todo o percurso. Então, fazendo uma analogia com aquilo que nós estudamos das notas do aluno, então um aluno ele é avaliado não por um bimestre, ele é avaliado pela média nos 4 bimestres. Daí o nome média do aluno. Então, velocidade média é a média em todo o percurso. O que seria a velocidade instantânea nesse exemplo? Seria a nota que você tira no bimestre. A nota que você tirou no primeiro bimestre, 6. Aquela é a sua nota instantânea, é naquele momento. Aí no segundo bimestre, qual foi sua nota? 8. Então, naquele momento, a sua nota é 8. No terceiro bimestre, eu tirei um 4. Então, naquele momento, seria a sua nota instantânea. Eu estou analisando só aquele momento. Sua nota é 4. Então, a velocidade instantânea, na prática, é quando você está dirigindo, o código de trânsito diz que você tem que ter atenção plena ao trânsito. Então, é o que está à sua frente. Então, você está dirigindo ali e a todo momento você baixa um pouco o olhar para você olhar ali no velocímetro, para você saber que velocidade você está. Então, aquele ato de você olhar no velocímetro e voltar a atenção para o trânsito
é a velocidade instantânea. Por quê? Porque é a velocidade naquele momento. Não interessa a velocidade em todo o percurso. Interessa só naquele momento. Então, para quem não conhece, velocímetro é o equipamento que mede a velocidade. Então, esse daqui é um velocímetro analógico, que é o mais comum, só que hoje em dia os veículos, praticamente todos, estão saindo com velocímetro digital. Então, ele é marcado digitalmente lá, mas praticamente o funcionamento é o mesmo. Então, o que vem a ser essa velocidade instantânea? Ele fala, ó, a velocidade que o velocímetro, não, que é o equipamento que mede a velocidade do carro, mostra. Aí é naquele exato momento. Então, ele fala, velocidade instantânea do carro, ou seja, a velocidade que o carro está naquele exato momento, aquele momento em que você olha. Então, isso nós chamamos de velocidade instantânea. Só tem como calcular? Tem. Quando eu vou calcular, a minha velocidade tende a zero. Esse entender tende a zero, vocês têm que aprender um conteúdo lá da matemática chamado limite. Só que esse conteúdo ele não é estudado, ele não faz parte do conteúdo programático desenvolvido, que é trabalhado pela SEDUC, né, pela Secretaria Estadual de Educação. Então, esse conteúdo ele é dado em algumas escolas, como, por exemplo, o IF. O IF, o aluno do ensino médio, eles já aprendem a trabalhar com limite, que eles começam a trabalhar com derivada. E os alunos também do CEPAI, que é o Colégio de Aplicação da UFG, também passam a ter essa noção. E alguns colégios particulares, nas específicas, eles também já ensinam essa noção. Então, por exemplo, vocês que vão fazer o curso de exatas, um curso superior nessa área, vocês vão ter lá. Hoje em dia, os alunos têm lá, você já não começa no primeiro período tendo cálculo, você tem uma parte de matemática básica para você aprender um pouco do conteúdo para depois você iniciar. E vem o cálculo 1. Lá em cálculo 1 vocês vão aprender esse conteúdo. E se você pretende algum dia estudar, por exemplo, fazer a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, então lá também para entrar na prova eles já cobram essa noção. Então, mas para nós aqui basta você saber a teoria. O que é velocidade instantânea? É a velocidade naquele momento. Que momento? O momento em que eu olho no velocímetro. Pessoal, tipos de movimento. Nós temos dois tipos de movimento que nós vamos estudar aqui. Nós temos o movimento uniforme, nós temos o movimento variado. A palavra uniforme e variado aqui, elas têm sentido contrário, como branco e preto, alto, baixo, positivo, negativo. Você fala, como assim? Então, nós vamos aqui falar da palavra uniforme. A palavra uniforme é o mesmo que igual. Então, o uniforme que vocês usam não é um uniforme igual para todos, então vocês usam uma farda. Então, em uma das mangas você tem a bandeira do Brasil, na outra manga você tem a bandeira de Goiás, você tem um símbolo do colégio, você tem que usar uma placa de identificação, cabelo preso para as meninas. Então, uniforme, algo que é padronizado, algo que é igual. Então, o movimento uniforme é um movimento em que alguma coisa é igual. Qual é o contrário de igual? Variado. Você varia, você muda. Então, uniforme e variado, nesse caso aí, são contrários. Então, movimento uniforme. Então, eu já te falei que o uniforme é igual, mas o que é igual? Esse igual aqui é a velocidade durante todo o percurso analisado. Então, movimento uniforme, aí se você pega aqui, ó, para estudar esse organograma, então, movimentos, movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante. A física usa muito essa palavra constante. Constante é algo que não muda. Então, o movimento uniforme é aquele movimento em que a velocidade não muda. Só que tem um detalhe, essa velocidade tem que ser diferente de zero. Você vira e fala, então eu estou no movimento uniforme agora, que eu estou parado? Não, essa velocidade tem que ser diferente de zero. E a aceleração tem que ser nula. Nós ainda vamos estudar a aceleração. Por quê? Você pensa, eu estou num carro a 50 km por hora, eu quero ir para 80. Então, o que eu faço na prática? Eu acelero. Então, a partir do momento que eu acelero, eu estava 50, vou para 80. Eu estou variando a velocidade. Aí é outro movimento, é o movimento variado. Então, no movimento uniforme, a minha aceleração aqui está escrito nula. Como eu disse para vocês, a física ela tem uma linguagem própria.
Nulo aqui é o mesmo que zero. Nulo para a física é zero. Então, o que é o movimento uniforme? Nós vamos fazer uma atividade semana que vem, vai ser uma atividade durante a aula mesmo. Ele é tipo um quiz de perguntas. Não é bem um quiz, é uma atividade que eu vou liberando as questões e vocês vão fazendo. Vocês têm 30 segundos para responder. E ele é tipo um joguinho. Aí a gente vê o aluno, que eu vou mandar o link, aí vocês criam um avatar para vocês e vocês têm que subir uma montanha. Aí a gente sabe o aluno ou os alunos que chegaram primeiro no alto da montanha. Então, por exemplo, lá vai ter uma pergunta. Movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? Você vai responder, movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante. E o que é um movimento variado? É aquele em que a velocidade varia. Então, o que acontece? Qual é a grandeza física que está relacionada ao movimento uniforme? A velocidade. Por isso que eu deixei para explicar a aceleração. Assim que eu finalizar movimento uniforme, aí eu vou explicar a aceleração primeiro para entrar em movimento variado. Por quê? Relacionado ao movimento variado está a aceleração. Se eu explico agora, depois eu tenho que explicar de novo, então nós deixamos para ver depois. Então, o movimento, existem dois tipos. Nesse primeiro momento, nós vamos dar só o movimento uniforme, que ele vai te falar aqui no próximo slide. Então, movimento uniforme. Aqui, o que acontece? Nós abreviamos, nós escrevemos M de movimento, U de uniforme. Só que na grande maioria das vezes vocês vão encontrar no livro, às vezes vocês vão encontrar em um material, outra coisa, MRU. M de movimento, U de uniforme. Mas, professor, o que é esse R? Esse R é de retilíneo. Retilíneo significa que é um movimento somente em linha reta, ó, retilíneo. Então, o que é um movimento retilíneo uniforme? É a mesma definição. É um movimento com velocidade constante, só que ele é somente em linha reta. Se o movimento não é retilíneo, ele pode ser o quê? Ele pode ser um movimento circular e ele pode ser um movimento curvilíneo. Curvilíneo é que tem curva. Só que não é muito normal para o movimento uniforme em curva, porque geralmente em curva eu tenho que aumentar ou diminuir a velocidade. Se eu tiver que aumentar ou diminuir, a velocidade já não é mais constante. E se a velocidade não é constante, o movimento não é uniforme. Por isso que é mais fácil eu conseguir quando ele está em linha reta. Então, beleza, nós já vimos que movimento uniforme, cuja sigla é MU ou MRU, eu gosto de trabalhar mais MU. Por quê? Porque o movimento uniforme, ele seja no movimento retilíneo, curvilíneo ou movimento circular. Ele sempre vai ser. A definição de movimento uniforme não muda. Então, o movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante. Só que quando eu estou com a velocidade constante, ela me traz uma consequência. Qual é a consequência? A consequência de eu estar a velocidade constante é que eu vou conseguir percorrer espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Como assim, professor? Eu viro para você e falo, eu estou num carro a 80 km por hora. Se eu manter a velocidade constante, o que significa eu dizer que eu estou a 80 km por hora? Significa que a cada hora eu consigo andar 80 quilômetros. Então, em 3 horas, eu consigo saber qual é a distância que eu vou ter percorrido. Então, eu vou ter percorrido 240 quilômetros. Isso se a minha velocidade for constante. É o que está escrito aí no material. Ele fala, o movimento uniforme é aquele em que a velocidade escalar instantânea é constante. A todo momento que eu olhar no velocímetro, a gente já viu que velocidade instantânea vai ser a mesma. Vai ser a mesma. E diferente de zero, como eu disse para vocês, né? Eu estou aqui parado, meu movimento é uniforme? Não, tem que estar diferente de zero. De modo que, aí vem a consequência, o móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Então, o que acontece? Qual é a consequência disso? Do movimento uniforme? Eu soltei aqui o cronômetro, eu passei pela origem aqui, zero, soltei o cronômetro. 1 segundo depois eu tinha andado 10 metros. Mais 1 segundo eu tinha andado 20. Mais 1 segundo eu tinha andado 30. O que eu observo? Que em intervalos de tempos iguais eu estou percorrendo o mesmo intervalo de tempo. Ao final menos inicial. 30 menos 20, 10. 20 menos 10, 10. 10 menos 0, 10. Então, está aqui no de baixo. Meu ΔT, que é o meu intervalo de tempo, sempre vai ser igual ao meu deslocamento. Então, ele fala, o movimento em uma mesma direção e com velocidade constante. É um movimento uniforme.
O movimento percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Esse é o movimento uniforme. Então, essa é a consequência. Tipos de movimentos, aqui nós já tínhamos falado. Quando a gente finalizou lá o conceito de velocidade, que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Pela figura aqui, você já consegue ver a diferença. A minha trajetória está para a direita e o meu veículo também está para a direita. Aí coincide a direção, o sentido que o veículo está indo com o sentido dado pela trajetória. Então, nesse caso, a velocidade maior do que zero significa que ela é positiva. Então, o que eu falo aqui? É aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido da orientação e a velocidade é positiva. Quando o movimento é retrógrado, o sentido da trajetória é o mesmo, só que agora o veículo está em sentido contrário. Então, nesse caso, minha velocidade vai ser negativa, meu ΔS vai ser negativo. Mas existe velocidade ou deslocamento negativo? Não. O negativo é só para avisar que ele está retornando, que o movimento é retrógrado. Ele fala, é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido contrário à orientação da trajetória. Então, nesse caso, é o que nós dizemos aí, movimento progressivo e movimento retrógrado. Progressivo, velocidade positiva, movimento retrógrado, velocidade negativa. Beleza, isso é a parte teórica do movimento uniforme. Lembra, o movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante, minha aceleração é nula, é igual a zero. E qual a consequência disso? Eu vou percorrer espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Ok, essa é a parte teórica. Aí, ok, qual é a consequência disso? A consequência é o que nós chamamos aqui de função horária do espaço. Vocês podem encontrar também função horária da posição. Eu gosto de usar aqui função horária dos espaços quando eu estou falando do movimento uniforme. E eu gosto de usar a função horária da posição lá no movimento uniformemente variado. Então, se vocês encontrarem aqui, não tem problema. Pessoal, surge uma palavra aqui, ó, função. Essa palavra função, ela é lá da matemática. Então, vocês estão estudando, eu perguntei em aulas anteriores, funções afim lá na matemática. Então, o que é função? Função é quando eu tenho uma variável dependendo da outra. Quem nunca ouviu o pai ou a mãe ou o responsável virar para vocês e falar, eu vivo em função de vocês. A minha vida é a sua vida. Eu estou feliz se você está feliz. Então, você realmente é sua mãe hoje. Se você for parar a pensar, sua mãe, seu pai é o responsável, eles trabalham para te dar uma boa educação, trabalham para ter comida em casa, lógico, para quem, né, a gente não vai entrar nesse discurso, mas hoje ele vive em função da família. Vocês dependem deles e eles dependem de vocês, como se diz, né? A minha felicidade é a sua felicidade. Então, a função é quando uma variável depende da outra. No nosso caso aqui, quem são essas variáveis? Aí surge aqui essa palavra horária, que vocês vão ver muito. Horária te lembra horário. Horário te lembra o quê? Tempo. Então, a palavra horária aqui está se referindo a tempo. Então, função, uma coisa depende da outra. Quem é que depende de quem? A primeira que nós já vimos é o tempo. Se eu quero encontrar o tempo, ela depende de alguma coisa. Ele depende de quem? Aqui o próprio nome diz, vai depender dos espaços. Só que aqui é uma mão não de via única, seria mão dupla. O tempo depende do espaço e o espaço depende do tempo. O que acontece aqui? É igual lá na matemática, quando vocês vão estudar a função. Função x e y. Se eu quiser encontrar o valor de x, eu dependo do valor de y. E se eu quiser o valor de y, eu dependo do valor de x. Daí o termo função. Um depende do outro. Só que x e y da matemática, na física, é tempo e espaço. Então, eu vou rapidamente aqui só para chegar. Quando eu falo, eu estou estudando movimento uniforme. Nós vimos que o movimento uniforme é aquele em que a minha velocidade é constante. Como que eu encontro a velocidade? É o espaço dividido pelo tempo. Deixa eu lembrar aqui, o que eu vou fazer agora é só para você saber da onde surgiu a função. Para fazer o exercício, você não precisa fazer isso toda vez, não. Então, eu voltei lá. O que é o movimento uniforme? Que a função horária dos espaços é a função relacionada ao movimento uniforme, que é aquele em que a velocidade é constante. Mas como que eu encontro a velocidade? Velocidade é o espaço dividido pelo tempo.
Então, velocidade é igual. O que é ΔS? É a variação do espaço, que é o espaço ou a posição final menos a posição inicial. O que é ΔT? É a variação do tempo. O que é? É o tempo final menos o tempo inicial. Só que eu quero colocar isso daqui em função do espaço, que é a função horária do espaço. Como que eu vou fazer isso? Vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar espaço, que é a posição final, menos a posição inicial, é igual a velocidade vezes o tempo final menos o tempo inicial. Aí aqui vai a primeira dica. Sempre que eu estiver trabalhando com movimento uniforme, meu tempo inicial é igual a zero. Por quê? Movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante, mas eu quero uma velocidade constante de 80 km por hora. O carro já parte de 80 km por hora? Não. Ele parte de zero, vai aumentando. Aí quando ele chega a 80, dali para frente ele não muda mais. Essa parte de 0 até 80, esse movimento é variado. Então, geralmente, eu vou soltar o cronômetro só no momento em que eu atingir a velocidade desejada. Então, aqui eu trabalho com a noção de que meu tempo inicial é igual a zero. Então, vai ficar espaço menos espaço inicial é igual a velocidade vezes o tempo. Por quê? Se o tempo inicial é sempre igual a zero, todo número somado ou subtraído por zero é ele mesmo. Nesse caso aqui, eu quero deixar a posição isolada, então a minha posição inicial está negativa, ela passa positiva, mais a velocidade vezes o tempo. Essa daqui é a função horária dos espaços. Espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Eu sempre bato nessa tecla, gente, isso aqui, ó, x é igual a x0 mais A vezes Y. Eu tenho aqui uma função lá da matemática. O X é o espaço e o Y é o tempo. Estou dando um exemplo, é o contrário, né? Mas que ficaria Y é igual a Y0 mais AX. Mas isso aqui vai ser quando a gente for falar lá de gráfico. Por enquanto é só para te mostrar que é a mesma coisa da matemática. Como não está elevado a nenhum expoente, isso aqui é uma função de primeiro grau. Então, coloquei aqui só para mostrar para vocês. Toda vez que você for fazer exercício, você vai precisar fazer isso aqui tudo? Não, gente, você só vai usar essa forma. Que aí a gente vai partir da próxima aula, aí nós vamos começar a fazer exercício, vocês vão entender. Então, o que é a função horária dos espaços? A função horária dos espaços é a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Muita gente chama a fórmula do só sorvete. Você gosta de picolé? Não, só sorvete. Aí tem essas gracinhas que o pessoal faz, mas isso aqui a gente vai continuar na próxima aula. Para que serve essa fórmula? Se eu manter a velocidade constante, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aí eu sei que daqui em Brasília são 200 quilômetros. Se eu for a 100 km por hora, quanto tempo eu gasto? Se eu for a 100 km por hora com a velocidade constante, quanto tempo eu gasto? Tem como eu saber exatamente. Se eu vou a 100 km por hora, 100 km por hora significa que a cada hora eu ando 100 km. Se é 200, então eu gasto 2 horas. Esse raciocínio é essa forma. Certinho? Só que nós vamos estar vendo isso corretamente. Corretamente não, né? Mais exemplos sobre isso a partir da próxima aula. Certinho?